Olá, boa noite. Olá, boa noite. A polícia investiga uma chacina que deixou 4 homens mortos na zona leste de São Paulo. Os corpos foram encontrados no fundo de uma oficina de funilária. 2 vítimas eram as proprietárias do estabelecimento, as outras 2, funcionárias. Na oficina fechada, o conserto dos carros ficou inacabado. Era o trabalho dos sócios Jairo Cordeiro de Barros e Antônio Carlos da Silva, do irmão dele, Joaquim da Silva, e de Railson Dantas da Silva. Na noite de segunda-feira, os 4 foram executados com tiros na cabeça. A polícia acredita que as vítimas foram mortas entre 7 e 7h30 da noite. Segundo a mulher de um dos donos da oficina, pouco antes desse horário, ela fez uma chamada de vídeo para saber se o marido já estava voltando para casa. Ele teria dito que antes de fechar, iria atender 2 clientes que tinham acabado de chegar. Pouco depois, ela ligou novamente, mas o marido já não atendeu. Um cliente foi buscar o carro e estranhou a oficina aberta, mas sem ninguém. Ele pediu ajuda de um amigo policial civil. Ao entrar, os 2 encontraram os corpos no fundo do galpão. A oficina fica em uma avenida movimentada e os vizinhos disseram não ter visto nada diferente. O local passou por perícia e o computador ligado ao sistema de câmeras foi recolhido para análise. Nesta tarde, investigadores percorreram a região à procura de mais imagens que possam ajudar a identificar suspeitos do crime. Uma suspeita já tem. Não pode falar? A gente estamos esperando a família, a mulher dele, para confirmar a informação que nós tivemos. Parentes das vítimas foram até o IML para liberar os corpos. Eles não quiseram gravar a entrevista, mas disseram desconhecer os motivos do crime. Esta é a 4ª chacina registrada na Grande São Paulo neste ano, a 3ª na capital. 13 pessoas já foram mortas nestas circunstâncias. A equipe de jornalismo do SBT Rio teve acesso à gravação do depoimento em que Flávio dos Santos, filho da parlamentar, confessa ter executado o próprio pai, o pastor Anderson do Carmo. Ele afirma que tentou atribuir a autoria dos disparos ao irmão, Lucas dos Santos, preso acusado de comprar a arma usada no assassinato. Quem matou o pastor Anderson do Carmo? Flávio dos Santos, filho da deputada federal Flor de Lis, responde com detalhes. Eu vim daqui. Aí ele estava aqui. Ele estava mexendo. Você estava mexendo aqui. Aí eu vim daqui. Aí você veio daqui. Isso. Aí a distância de quantos metros, mais ou menos? Essa distância do meu lado mesmo. Você... Aí ele aqui. Ele não te viu? Ele não me viu. E aí daí você já atirou nele? Sim. Atirou aqui do lado, nas costas? Do lado, pegou aqui. Frio e sem demonstrar arrependimento, ele conta quantos disparos efetuou contra o próprio pai. Aí você atirou. Você atirou quantas vezes? Você lembra de quantas vezes? Assim, na minha cabeça foi umas 6. Umas 6 vezes? Umas 6 vezes. Mas no laudo tá constando mais. Possa ser que eu tenha... Não, mas... Não sei se ele entrou, furou, saiu, então não sei, entendeu? Foi pelas costas que você atirou? Assim, pegou aqui, eu lembro que ele estava de lado, entendeu? Flávio diz também que seu objetivo inicial era matar o irmão, Lucas dos Santos, e revela o que o fez mudar de alvo. Eu já estava com raiva já da situação de ele ter passado a mão na minha irmã. E se eu ficasse ciente o que ele fez com a minha sobrinha, talvez eu ia partir para agressão física, naquele momento ali. Assim, eu vou ser sincero com o senhor, um momento nenhum me passou na imagem, na cabeça de matar o Anderson. Momento nenhum. Se não fosse o Lucas, eu não teria comprado a arma. A arma foi só um incentivo, foi só a lenha na fogueira. Ainda durante o depoimento, ele afirma que tentou colocar Lucas na cena do crime. Lucas estava lá? Sim. Ele apareceu lá? Você sabe se alguém chamou? O que foi que houve? Eu tinha falado com ele. Você falou com ele? É. Porque você ligou para ele? Eu liguei para ele. Telefonou para avisar, mas você falou o que com ele? Perguntei para ele se tinha sido ele que tinha atirado no Daniel. Mas por que você fez essa pergunta? Justamente que eu queria tirar a situação das minhas costas. Mas você queria, de alguma maneira, incriminar o Lucas? Sim. O vídeo da confissão obtido pelo SBT Rio foi gravado na Delegacia de Homicídios. Agora, 1 ano após a morte de Anderson do Carmo, Flávio alega que foi agredido por policiais e obrigado a confessar o crime, mas não é o que mostram as imagens.
Posso beber essa água aí? Eu acho que tô passando. Faz o seguinte, pega outra, que essa aqui, eu acho que isso aqui acho que tá aberto, eu acho que já beberam. Você quer gelado ou você quer... Não, natural. Natural. Se quiser, tá com muito frio? Cara, eu tô... Desliga ali então, pode desligar. Os investigadores não encontraram indícios dos supostos assédios cometidos por Anderson e acreditam que o crime tenha motivação financeira com a participação de outros autores. Desconfiava que Anderson estava dando volta financeira. Essa desconfiança veio de quê? Pelas coisas que ele viu aparecendo. Como assim? Em termos de... as coisas que ele vinha adquirindo para si próprio, não correspondia com o valor que ele ganhava. Na última quinta-feira, o SBT Rio divulgou também com exclusividade a gravação do depoimento de Lucas dos Santos. O jovem revelou que Flor de Lis vem se utilizando de diversos artifícios, inclusive de influência política, para mudar o foco das investigações. Você tá dizendo aqui que estão tentando, né? Estava tentando botar na minha conta. Agora deu uma entrevista aí. Falou que ia provar que o Flávio era inocente. Que ele estava no terceiro andar da casa, na hora do acontecimento. Mas como é que ele estava no terceiro andar da casa? Se o quarto que ele estava dormindo é no segundo andar. Uma coisa que eu não tenho. Se ele estava no terceiro andar da casa, ele estava acordado. O que ele estava fazendo acordado naquela hora da noite? Diante de tantos indícios, 1 ano após o crime, o que a polícia ainda não conseguiu responder é quem mandou matar Anderson do Carmo e o porquê. Em nota, a defesa do Flávio dos Santos comunicou que rechaça todos os depoimentos prestados por seu cliente sem a presença dos respectivos advogados. Ainda segundo a defesa, não foram respeitadas as garantias constitucionais às quais o indicado tem direito. Não poderão, portanto, atestar quais circunstâncias foram prestadas nessas declarações. A deputada Flor de Lis também foi procurada pela reportagem, mas não obtivemos resposta. A Prefeitura de Manaus anunciou, nesta segunda-feira, que irá desativar o único hospital de campanha da cidade. Em todo o Amazonas, o número de novas mortes diárias por Covid-19 diminuiu nas últimas semanas. Mas, especialistas alertam que o problema ainda não acabou. Num estado que já viu o sistema de saúde e o sistema funerário entrarem em colapso, a ocupação de 30% no hospital de campanha parece animadora. A partir de agora, nenhum paciente será admitido. Os 46 que restam serão os últimos a receber atendimento. Depois de uma higienização, o prédio será transformado em escola. Nós chegamos a mais de 1.500 pessoas que foram beneficiadas e curadas pela intervenção do Hospital Municipal de Campanha. Nesta segunda-feira começou mais uma fase da reabertura do comércio na capital amazonense, que inclui até restaurantes, desde que a lotação máxima não ultrapasse 50%. O cliente, para entrar no estabelecimento, ele tem que estar utilizando máscara, tem que ser higienizado as mãos. Disponibilizamos também luvas descartáveis. Por toda a cidade, o trânsito começa a ficar mais pesado. A circulação de pessoas visivelmente aumentou. Mas tem muita gente sem máscara. O pico de mortes pela Covid-19 no Amazonas aconteceu no dia 6 de maio. Foram 102 óbitos. No dia 29, o número diário já tinha caído para 47. Na última sexta-feira, foram 29 mortes. O plano de reabertura do comércio de Manaus foi dividido em 4 ciclos, mas já há indícios de que o número maior de pessoas circulando pelas ruas está trazendo consequências negativas. Nas últimas 2 semanas, desde que as primeiras lojas foram reabertas, o número de casos confirmados da Covid-19 apresentou crescimento em todo o estado. Em 1º de junho, houve 396 novos registros. Na sexta-feira passada, foram 1.122 novos casos. Desde o início da pandemia, o Amazonas já teve quase 2.500 mortes. Essa percepção de que, de alguma maneira, o surto vai embora, entre aspas, é muito perigosa. A gente precisa evitar isso e tomar boas práticas de tratamento, isolamento social e distanciamento com o outro.
A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu, nesta segunda-feira, que profissionais da comunidade LGBT não podem mais sofrer discriminação no ambiente de trabalho. A maioria dos 9 juízes da corte determinou que os trabalhadores não sejam demitidos ou penalizados por sua identidade de gênero ou orientação sexual. A Lei Norte-Americana dos Direitos Civis de 1964 já proibia a discriminação por raça, religião, nacionalidade ou sexo no ambiente profissional. Nos Estados Unidos, os protestos contra o racismo ganharam força depois da morte de um homem negro por policiais brancos. O suspeito foi morto com tiros nas costas depois que resistiu a uma abordagem policial. Os protestos que haviam se pacificado terminaram com atos de vandalismo em Atlanta. Na noite de sábado, os manifestantes atearam fogo a um restaurante de uma grande rede americana. Estas imagens capturadas por um drone mostram como o estabelecimento ficou por dentro, totalmente destruído. Na entrada, flores e mensagens. A revolta aconteceu depois que estas imagens gravadas na sexta-feira viralizaram. Os policiais chegaram ao local depois que frequentadores do restaurante denunciaram que Rayshard Brooks, o homem que aparece neste vídeo, dormia no carro bloqueando a fila de veículos que retiravam alimentos. Os agentes fizeram um teste e identificaram que o homem estava embriagado. Ao dar ordem de prisão, ele resistiu, caiu no chão e, na luta corporal com os policiais, retirou de um deles um equipamento conhecido como taser, que dispara choques, mas não é letal. O homem correu, atirou com a pistola contra os policiais, que revidaram com tiros. Rayshard Brooks, de 27 anos, faleceu no local. Depois do ocorrido, os 2 policiais foram afastados das funções. Em meio aos protestos contra o racismo e a brutalidade policial, que já duram quase 20 dias nos Estados Unidos, a chefe de polícia de Atlanta renunciou. O novo caso fez as manifestações crescerem em Los Angeles, em Nova York. Everton Hilton me disse que estava ali pelo primo morto em uma ação policial. Por décadas, os negros são tratados de forma discriminatória por sermos minoria. E isso tem que mudar, ele disse, enquanto carregavam a pintura com o rosto de George Floyd, morto por asfixia no dia 25 de maio, em Minneapolis. Vejo agora as manifestações em Londres, Amsterdã, Japão. É um movimento global e temos que aproveitar o momento, me disse a jovem. Os protestos foram parar até no futebol. Durante a vitória do Real Madrid no retorno do campeonato espanhol, o brasileiro Marcelo comemorou o gol marcado por ele, levantando o punho em apoio ao movimento que começou após a morte de Floyd. Dos protestos, a arte de rua, o rosto de George Floyd e as mensagens da campanha agora mundial contra o racismo e contra a violência da polícia podem ser vistos em locais como este aqui, East Village, Manhattan. Além das homenagens, um outro cenário por aqui chama a atenção, mas não de forma positiva. A preocupação das autoridades em Nova York é também com a aglomeração de pessoas no momento em que a cidade ainda engatinha no processo de reabertura econômica. Muitos jovens têm saído às ruas sem máscaras e sem respeitar o distanciamento social para reuniões em frente a restaurantes que vendem bebidas alcoólicas na porta. Uma realidade que se junta às aglomerações dos protestos permitidos pelo governo local. Sobre grupos em grande número em frente aos restaurantes de Manhattan, o governador Andrew Cuomo disse que, se não houver ação imediata do prefeito, o estado vai agir de forma a punir os estabelecimentos e frear a reabertura. A Polícia Federal prendeu, nesta segunda-feira, 6 pessoas suspeitas de integrar um grupo que organiza atos antidemocráticos. Entre elas está a ativista Sarah Winter, que ameaçou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Integrantes desse grupo dispararam fogos de artifício em direção ao prédio do STF, na noite do último sábado, depois de serem expulsos de um acampamento montado em frente ao Congresso Nacional. A ativista Sarah Winter foi presa pela Polícia Federal após um pedido da Procuradoria-Geral da República. Segundo a PGR, ela e outras 5 pessoas são suspeitas de captar recursos e organizar atos contra a democracia.
As prisões foram autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, com base na Lei de Segurança Nacional. Ele é o relator do inquérito aberto em abril a pedido da Procuradoria para investigar esses atos. À tarde, na porta da Superintendência da PF em Brasília, manifestantes pediram a soltura de Sara. A defesa da ativista questionou a prisão. A prisão de hoje de Sara Winter foi única e exclusivamente pelos fogos de artifício que foram lançados contra o STF. Nesse dia e nesse horário, Sara Winter estava em casa. Sara Fernanda Giromini ficou conhecida nos últimos meses por comandar o 300 pelo Brasil. O grupo se classifica como militância organizada da extrema-direita. Sara esteve em todos os últimos atos na Esplanada. Ela também foi alvo de busca e apreensão no inquérito das fake news no mês passado. Na época, chegou a ameaçar o ministro Alexandre de Moraes. Pena que ele mora em São Paulo, porque se tivesse aqui, eu já estava lá na porta da casa dele, convidando ele para trocar soco comigo. Pois se você me aguarde, Alexandre de Moraes, o senhor nunca mais vai ter paz na vida do senhor. Por decisão do governo do Distrito Federal, o acampamento do grupo montado próximo ao Congresso Nacional foi desmontado na manhã do último sábado. Eu estou implorando ajuda! Já na noite de sábado, um grupo se reuniu na porta do Supremo Tribunal Federal. Durante alguns minutos, fogos de artifício foram disparados contra o prédio do STF. Um deles caiu no telhado do plenário de julgamentos. Entendeu? Entendeu? O ato foi narrado por Renan Sena, outro simpatizante do movimento. É para mostrar para ele, Supremo dos bandidos. Tá entendendo o recado? Renan é ex-funcionário terceirizado do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Ontem chegou a ser levado para a delegacia após divulgar vídeo com ofensas contra autoridades. Ele já foi liberado após pagar fiança e deve responder pelo crime de injúria. Renan também responde a outro processo, que é por agressões a enfermeiros durante uma manifestação no começo de maio. Não me encosta, não! Põe o dedo pra mim, seu medíocre! Põe o dedo pra mim! O protesto do último sábado levou o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, a se manifestar. Toffoli lamentou o ato contra o Supremo, que, segundo ele, simboliza um ataque contra todas as instituições democraticamente constituídas. No texto, Toffoli ressaltou que, financiadas ilegalmente, essas atitudes têm sido reiteradas e estimuladas por uma minoria da população, apesar da tentativa de diálogo que o Supremo tenta estabelecer com todos. Toffoli ainda afirmou que o Supremo jamais se sujeitará, como não se sujeitou em toda a sua história, a nenhum tipo de ameaça, seja velada, indireta ou direta, e continuará cumprindo a sua missão. Ministros do Supremo se manifestaram. Alexandre de Moraes afirmou que o STF jamais se curvará ante agressões covardes de verdadeiras organizações criminosas financiadas por grupos antidemocráticos que desrespeitam a Constituição Federal, a democracia e o Estado de Direito. Gilmar Mendes disse que o ódio e as ameaças do vídeo são lamentáveis. Luiz Roberto Barroso afirmou que instituições e pessoas de bem devem dar limites a esses grupos e que há diferença entre militância e bandidagem. Ex-presidentes do Brasil também reagiram aos ataques. Michel Temer disse que a agressão física à Suprema Corte revela o desconhecimento de suas elevadas funções como um dos principais garantes da democracia. José Sarney classificou como inqualificável e criminosas agressões ao STF, guardião da Constituição. Fernando Henrique Cardoso manifestou solidariedade total ao Supremo e disse que os fogos são um ataque à democracia. O ex-presidente Lula também afirmou que qualquer instituição que faz parte da garantia do funcionamento da democracia no nosso país precisa ser respeitada em sua plenitude. O ministro da Justiça, André Mendonça, afirmou que qualquer ação relacionada à presidência, ao Congresso, ao Supremo ou qualquer instituição de Estado deve pautar-se por respeito. As manifestações na porta do Supremo levaram o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, a demitir o subcomandante-geral da Polícia Militar, Sérgio Luiz Ferreira de Souza, responsável pela corporação no fim de semana. E neste domingo houve protesto contra e a favor do governo federal em São Paulo. Segundo a polícia, os atos foram pacíficos.
Em Brasília, a manifestação a favor do governo contou com a participação do ministro da Educação, Abraham Weintraub. A um manifestante que criticava a corrupção, Weintraub respondeu. Já falei com a minha opinião, o que eu faria com o senhor? Por estar sem máscara, Weintraub foi multado em R$2.000. Numa rede social, ele contestou a medida e afirmou que ainda não foi notificado. Em vídeos divulgados na internet, Valdemiro Santiago oferece, por até R$1.000, grãos de feijão que poderiam curar pacientes graves da Covid-19. O suposto milagre chegou ao Ministério Público Federal. A Procuradoria da República conseguiu que os vídeos em que o pastor oferece o feijão milagroso fossem retirados da internet. Em um deles, Valdemiro Santiago de Oliveira, da Igreja Mundial do Poder de Deus, oferece aos fiéis feijões que, segundo ele, curam casos graves da Covid-19. Você vai semear essa semente, ela vai nascer e na planta que nascer vai estar escrito você toma bênção. Mas isso é enganar? Não, você que está enganado. Você viu, na última reunião de bispos e pastores, um laudo médico, gente curada de coronavírus, e no estado terminal, né? Podemos dizer assim, gravíssimo. E Deus operou e fez maravilha. E está ali o exame para quem quiser. E como não podia deixar de ser, o remédio milagroso do pastor tem preço, e bem alto. O propósito que eu vou fazer é de R$1.000 para cada um. E muitos que estão me assistindo também vão fazer de R$1.000. E outros vão fazer de R$500. E finalmente outros vão fazer de 200 e até R$100. E veja mais essa. Tem até semente com o meu nome da bispa. O caso foi mandado para o Ministério Público Estadual e uma investigação foi iniciada. O tal feijão que cura pode ser enquadrado como crime de estelionato. O site do Ministério da Saúde incluiu o feijão do pastor na lista de notícias falsas, as chamadas fake news da pandemia do novo coronavírus. Estava havendo um abuso dessa liberdade religiosa, porque além de pregar uma suposta cura, né, isso ainda havia um elemento adicional, é que essas sementes de feijão elas eram comercializadas, né, inclusive comercializadas num sistema de call center, de valores que variam de R$100 a R$1.000. Em nota, a Igreja Mundial do Poder de Deus disse que desconhece qualquer investigação do Ministério Público Federal ou estadual e que nos vídeos veiculados não há menção à venda nem tentativa de atrelar a semente do feijão à cura da Covid-19. Esta imunologista faz um alerta. Qualquer notícia sobre a suposta cura da Covid-19 precisa ser checada. Esse é um assunto médico, é um assunto de saúde pública. E essas pessoas, né, os religiosos, não são pessoas que têm uma especialização no assunto. Então, toda informação que ela souber, é bom checar com aqueles órgãos autorizados. A Coreia do Norte explodiu. Nesta terça-feira, o escritório que era usado para conversas de reaproximação com a Coreia do Sul. As imagens da explosão, que aconteceu durante a madrugada desta terça-feira no Brasil, foram divulgadas pelos sul-coreanos. No fim de semana, a irmã de Kim Jong-un, Kim Yo-jong, apontada como possível sucessora do poder norte-coreano, já havia ameaçado destruir a instalação. A Coreia do Norte acusa os vizinhos de enviar balões com mensagens contra o regime de Kim Jong-un e ameaçou ocupar zonas desmilitarizadas na fronteira. A Coreia do Sul afirmou que vai reagir caso a tensão entre os dois países se intensifique. No Rio de Janeiro, a família de uma mulher ficou inconformada com a morte dela e perdeu a calma na porta de um hospital municipal. O registro de apenas 6 segundos mostra parte da confusão que aconteceu no Hospital Ronaldo Gazola, na zona norte do Rio. É possível ouvir gritos quando uma mulher é contida por guardas municipais.
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, 5 pessoas de uma mesma família estavam inconformadas com a morte de uma paciente de 56 anos. O grupo conseguiu entrar sem autorização em áreas reservadas da unidade, que é referência para o tratamento da Covid-19. Eles também quebraram uma placa de sinalização e bateram uma porta. Atitudes que acabaram comprometendo o funcionamento da unidade, inclusive essas pessoas adentrarem em áreas onde não poderiam ter ido, acabaram até se contaminando e se contaminando vão acabar contaminando pessoas de fora. Enfim, uma situação lamentável que não deveria ter ocorrido. Nesta manhã, o prefeito Marcelo Crivella participou da entrega de novos equipamentos neste outro hospital na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, e homenageou os profissionais de saúde. Agora, nada disso seria suficiente ou seria para ser celebrado se não fosse essa equipe extraordinária de médicos, enfermeiros e técnicos que fazem dos nossos hospitais um refúgio. No primeiro fim de semana após a ampliação do relaxamento do isolamento social na capital fluminense, grande parte da população não ficou em casa. Com o fim de semana de sol, teve mais aglomerações nas praias. Muitos cariocas não respeitaram as regras impostas pela prefeitura e ocuparam a faixa de areia, o que está proibido. A Guarda Municipal reforçou a fiscalização, mas o que se viu foi muita gente tomando banho de sol, sem máscaras e sem respeitar a distância mínima para evitar o contágio pelo novo coronavírus. Não é momento ainda da gente estar na rua e muito menos num lugar proibido, todo mundo sem máscara. Acho que é um momento de se preservar e cuidar da saúde da gente e do próximo. Por enquanto, a flexibilização ainda não teve impacto nas taxas de contágio e mortes pela doença. Mas o estado está prestes a ultrapassar a marca de 80 mil infectados. Um levantamento realizado pelo Hemorrio, com pessoas que doaram sangue durante a pandemia, indicou que quase 30% delas já apresentavam anticorpos contra o novo coronavírus nas últimas 2 semanas. Em abril, esse percentual era de apenas 4%. Nesta segunda-feira, a Corregedoria da PM mandou prender 8 policiais que agrediram um rapaz na Zona Norte. Em Barueri, na região metropolitana, mais cenas de violência policial gratuita. A calçada vazia nem parece o mesmo cenário da violência policial da última sexta-feira. Tava sentado ali, sem fazer nada, de boa. Aí foi quando eu avistei os polícia, que tava abordando os meninos ali na viela, no escadão. Eu vi que o polícia estava perto de mim, o polícia. Queria que eu fosse lá pro escadão. Falei, o senhor tá me abordando aqui, eu não acho justo o senhor me levar lá pro escadão. Mas aí ele falou, é o macaco, você tá chama reforço. Minutos depois, sentado, olhando o celular, o rapaz de 27 anos percebe que o policial não tinha mentido. Uma viatura para, o morador se levanta, encosta na parede. Aparentemente sem demonstrar resistência, leva uma gravata de um dos PMs e passa a apanhar. 2 tios do jovem se aproximam para intervir, mas encontram outros policiais. Eu atravessei a rua e fui falar com o policial, dizendo que ele não poderia fazer aquilo ali não, que ele é abuso de autoridade. Jogado no chão e algemado, o rapaz continua a ser agredido com golpes de cacetete. A ação foi na periferia de Barueri, na Grande São Paulo. 6 PMs participaram do ataque. Nesta segunda-feira, nós encontramos os 3 homens agredidos. Eles tinham ferimentos no rosto, na cabeça e nas pernas. E a companhia do medo. No sábado, policiais militares em 4 viaturas foram até a casa de um dos tios e tentaram levá-lo para prestar depoimento. Mesmo a vítima já tendo sido ouvida na delegacia. Ele se recusou. Eu tô temendo pela minha vida agora. Eu não tenho para onde ir. A família toda. Não sei mais o que fazer. Outro caso claro de tortura policial foi registrado na zona norte da capital paulista. Numa escadaria escura na região do Jaçanã, 8 PMs, entre eles um tenente e um sargento, atacam este rapaz, também de 27 anos, que esperava a namorada. São socos e muitos golpes de cacetete. É tanta força que o bastão chega a escapar da mão de um dos PMs. Enquanto espancavam a vítima, os policiais ameaçavam outros moradores. No boletim de ocorrência, o rapaz foi citado pelo crime de resistência e não como vítima das agressões. Ele teria sido coagido pelos PMs a dizer que sofreu os ferimentos ao cair, tentando escapar da abordagem.
Depois, quando as imagens viralizaram nas redes sociais, o delegado atualizou o registro e os PMs passaram a ser investigados por tortura. A Corregedoria da Polícia Militar apura as agressões, inicialmente como lesão corporal e abuso de autoridade, sem mencionar o crime de tortura. A Corregedoria já cumpriu os 8 mandados de prisão e os policiais serão encaminhados ao Presídio Militar Romão Gomes ainda nesta data. Esta pode não ter sido a primeira vez que este grupo de PMs agiu com violência aqui na Zona Norte de São Paulo. Nesta segunda-feira, outro morador da região, que afirma já ter sido agredido durante uma abordagem, reconheceu no vídeo o policial que o teria espancado e decidiu ir à delegacia denunciá-lo. Segundo o morador, que não quer ser identificado, a agressão ocorreu no quintal da casa dele, onde os policiais entraram sem mandado para tentar encontrar um homem que minutos antes teria gravado com o celular outra ação violenta dos PMs. Eles já vieram, já dando soco em mim, os pontapés, eu subi para casa, aí fiquei lá dentro de casa com a minha neta, né? Eles queriam chegar até o homem que disse estar gravando. Isso, eles queriam chegar até o homem que disse estar gravando, entendeu? Inclusive eles subiram até a última casa, só que chegaram lá e não encontraram ninguém, né? Em Bebedouro, no interior de São Paulo, também no fim de semana, uma perseguição policial acabou em violência. PMs agrediram um homem que, segundo a polícia, estava fugindo de uma abordagem. Ele levava uma porção de maconha, não tinha habilitação e o licenciamento da moto estava vencido. Números do próprio governo paulista indicam possíveis abusos no uso da força pelos PMs. Nos 4 primeiros meses deste ano, o número de pessoas assassinadas por policiais foi 31% maior que no mesmo período do ano passado. Ao comentar os últimos casos de violência policial, o governador de São Paulo disse não compactuar com tais práticas. No mesmo dia em que recebi as imagens, eu me manifestei contrariamente a qualquer tipo de violência policial. O governo do Estado de São Paulo não aceita violência policial de nenhuma espécie, sob nenhuma justificativa, sob nenhuma condição. A reabertura do comércio pode provocar um aumento de mais de 70% no número de mortes por Covid-19 no estado de São Paulo, segundo uma projeção da USP e da Fundação Getúlio Vargas. Na primeira segunda-feira de lojas abertas em São Paulo, as ruas do comércio popular ficaram cheias. O governo comemorou a taxa de isolamento social dos últimos 4 dias, que tem ficado na mesma média, no estado e na capital paulista, entre 46% e 49%. Outros números divulgados apontam para um recuo da Covid-19 nas cidades do interior. A letalidade da doença caiu nos últimos 30 dias e a média de crescimento de mortes também reduziu 38 pontos percentuais. Mas nem todos confiam no otimismo do governo. Um estudo feito na Universidade de São Paulo e na Fundação Getúlio Vargas mostra que o relaxamento da quarentena pode provocar uma segunda onda da pandemia no estado. De acordo com a pesquisa, o retorno das atividades, como a reabertura do comércio, por exemplo, pode levar a um aumento de 71% no número de mortos da Covid-19 até o mês que vem. O Plano São Paulo é um plano de gestão e convivência com a pandemia. Ele tem gatilhos para melhorar as medidas restritivas e para endurecer. E a gente precisa da colaboração da sociedade como um todo, das pessoas que precisam entender que não é porque o shopping está aberto que a gente tem que sair de casa o tempo todo, dos prefeitos, para seguir exatamente o que está em sua fase, senão a gente perde o esforço que foi feito nos últimos 2 meses. O coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus disse que uma segunda onda é esperada. Se existe a possibilidade de um segundo pico, existe, é real. Do mesmo jeito que a abertura em outras cidades ao longo do mundo, ela foi monitorada e quando essa tendência existe, você pode dar um passo atrás, o nosso Comitê de Saúde também vem observando isso. O estado recebeu no fim de semana 650 respiradores, o que vai aumentar a capacidade de atendimento dos casos mais graves da doença. A taxa de ocupação de leitos de UTI vem subindo. Está em quase 71% no estado e quase 78% na Grande São Paulo. Os mortos na pandemia são 10.767. Foram 50 mortos nas últimas 24 horas. Os infectados pelo novo coronavírus são 181.460.
33.105 pessoas foram curadas. O Conselho Regional de Medicina fez uma vistoria no hospital de campanha do Anhembi, invadido por deputados há 10 dias, e encontrou irregularidades. Faltam equipamentos médicos e de proteção individual. O número de testes do novo coronavírus é insuficiente, além da falta de limpeza no tomógrafo entre os exames. Segundo a Prefeitura, o Instituto de Atenção Básica à Saúde, o IABAS, que administra a área fiscalizada, vai prestar esclarecimentos ao CREMESP. O Brasil foi o escolhido pelo WhatsApp para ser o primeiro país onde se pode fazer pagamentos usando o aplicativo de mensagens. O sistema já estava em testes na Índia, desde 2018. A ideia é facilitar, principalmente, o trabalho dos pequenos empreendedores. A produção é em casa. A vitrine e toda a negociação das roupas e utensílios que a Thaís cria são pela internet. Ela não vê a hora de começar a utilizar o aplicativo de mensagens também para receber pagamentos. O WhatsApp já é o meio principal que eu lido com o cliente. Então, ter todos os passos na mesma plataforma, acho que seria mais fácil para mim e para o cliente também. A gente não teria que ficar fechando aplicativo, indo para outro, fazendo conta. O serviço estará disponível para todos os usuários ao longo das próximas semanas. Primeiro será preciso criar uma senha, inserir dados pessoais e adicionar um cartão de débito ou crédito. Serão permitidas até 20 transações por dia entre transferências e pagamentos que não ultrapassem R$1.000. Por mês, esse limite ficará em 5 mil. O Brasil será o primeiro país onde essa tecnologia poderá ser usada. A novidade já tem nome, WhatsApp Pay. Em português, pagamento por WhatsApp. Mas muita gente ainda está desconfiada. A segurança será a mesma oferecida pelos aplicativos bancários? Este especialista em direito digital acredita que sim. Mas lembra, os cuidados devem ser os mesmos. É claro que muito da parte de segurança vem da conduta do usuário. Eu não compartilhar minha senha com ninguém, né? Eu ter aquele cuidado de ativar as verificações em 2 etapas dos aplicativos. Vamos desconfiar daquelas ofertas que são boas demais para parecerem verdades e vamos também ver com quem que a gente está falando do outro lado, né? Em plena quarentena, é assim que o mundo dos negócios vai ficando menos burocrático para pequenos empreendedores como a Michele, que é cerimonialista. A gente ainda vai ter muita coisa pela frente. Eu acredito que ainda tem muita coisa para melhorar e vai vir muita coisa aí para agregar. Nós vamos falar agora, Leandro, de um gigante, que já não é mais o maior, mas ainda é o mais famoso do mundo. Ele é também o mais querido, para quem ama o futebol. É verdade, Débora, são 70 anos do estádio Mário Filho. Palco da bola e da música, o Maracanã tem uma história de sonhos, dramas e muita paixão. Há 3 meses esse campo vive solitário. Arquibancadas vazias desde a 3ª rodada da Taça Rio em março. E um gramado saudoso das glórias do passado. Aqui já pisaram gigantes da história do futebol. O maior deles, Pelé, estreou pela seleção brasileira no Maracanã. E foi aqui, com o Santos, que o rei marcou o 1000º gol da carreira. O gênio das pernas tortas, Mané Garrincha, desfilou seus dribles memoráveis neste cenário. Partidas inesquecíveis de Zico, o maior artilheiro do Maraca, mais de 300 gols. Maracanã, para mim, representa o maior templo do futebol, né? Eu acho que tive a oportunidade de jogar no exterior, jogar em grandes estádios. E os jogadores lá de fora sempre falavam, né? O meu sonho é jogar no Maracanã. Roberto recebeu o apelido de Dinamite no Maracanã. Um jogo contra o Inter que eu fiz o meu primeiro gol e desse primeiro gol surgiu o apelido Dinamite. O Maracanã, para mim, é uma estrutura, né, de cimento, ferro, mas é algo vivo dentro de cada um de nós. No ano em que o estádio foi inaugurado, 1950, começava também a história deste casal. Gabriel e Marília se conheceram no dia em que o Brasil perdeu a final da Copa do Mundo para o Uruguai, no Maracanã. Eles estão juntos até hoje. Quando ela chegou com o pessoal e estava cheio demais, aí nós fazendo sinal, vem para cá, ela aí sentou perto de mim. Ele disse que tinha uma festa para ir, mas como o Brasil perdeu, a festa não tinha mais graça. Então, se ele podia falar comigo. Aí ele foi.
O Maraca também foi a casa de shows de levar à loucura, como Rolling Stones, Madonna e Frank Sinatra. Vive intensamente como um bom carioca. Maracanã foi construído com a visão inclusiva. Vamos incluir toda a população do Rio de Janeiro, ainda que essa visão não tenha sido igualitária, porque o estádio era compartimentado numa geral para uma população de baixa renda, as cadeiras para uma população mais abastada, com poder aquisitivo maior, e as arquibancadas, enfim, que absorviam uma vasta quantidade de cariocas de classe média baixa. O velho estádio também tem tradição em problemas, como a queda da arquibancada na final do Brasileirão em 1992. Mas a vocação é mesmo para as boas ações, como ceder parte do complexo para o tratamento de pacientes com coronavírus. Depois disso tudo, a bola parou de rolar subitamente, com o estádio setentão em ótima forma, todo reformado desde a última Copa do Mundo no Brasil em 2014. Mas foi preciso para proteger a torcida e os jogadores durante a pandemia. Um pequeno intervalo que todos esperam termine em breve, para que possamos ouvir de novo o grito da galera. Todas as reportagens aqui exibidas pertencem ao SBT Jornalismo. Boa noite. Boa noite. E até a próxima. Eles estão de volta para mostrar para você que a vida no campo promete muita diversão. Vem aí. Edição especial de O Meu Pé de Laranja Lima. No TB.